Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí continuar, na verdade, as teorias sociológicas. Vamos à segunda parte e hoje nós vamos falar de um cara importantíssimo, inteligentíssimo, não menos do que Durkheim, né? Max Weber, tá? Vamos falar dele aí, ele que foi um economista, um sociólogo, um cara muito importante aí nesse período dele. Vamos nos aprofundar um pouco dele. Sociólogo alemão, também economista, né? Nasceu em 21 de abril de 1864 em Erfurt e morreu em 14 de junho de 1920 em Munique, tudo na Alemanha, viu? Nasceu e morreu na Alemanha, vítima de pneumonia aguda. Período histórico em que viveu? Ele viveu aí o período da unificação alemã com Bismarck. Em 1861 viveu a Guerra Mundial. E aí nós temos como principais livros a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, Economia e Sociedade, além de inúmeros ensaios publicados e coletâneas sobre o autor, né? Ele é de família alemã burguesa, liberal e protestante. Ele, como eu disse, é economista, né, e sociólogo. Ele nasceu aí nessa família de classe média alta, teve como grande incentivador intelectual seu pai, e o pai dele era um advogado muito bem relacionado, né? Teve lá os princípios humanistas em sua formação, amigo de professores da Universidade de Berlim, o pai dele, ele também. Então era uma família muito bem relacionada. Weber ele assistiu à unificação da Alemanha, que se consolidou em 1871, viveu o período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi conselheiro da delegação alemã nas conferências que lavraram o Tratado de Versalhes em 1919, depois da Primeira Guerra, e acordo de paz bastante desfavorável à Alemanha, né? Até mesmo o Hitler se revolta contra ele, passa a não cumprir, e aí começa aí a história da Segunda Guerra Mundial. E ele foi membro integrante, o Max Weber, da comissão de peritos que redigiu a Constituição da República de Weimar em 1919. Nacionalista convicto ele era, porém contrário ao racismo, ao imperialismo empreendido pelos países aí industrializados. E em sua obra aí, em seu livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi publicado em 1905 esse livro, afirmou que o objeto fundamental de suas análises era a tendência à racionalização progressiva da sociedade moderna. Ele realizou extensos estudos na Europa, na história comparativa sobre o capitalismo, a burocracia, e ele tem aí como seu principal objeto de estudo a ação social como objeto da sociologia. Então, para a sociologia moderna, Max Weber ele traz uma contribuição gigante, enorme, e é um dos pilares da sociologia, certo? Ele, Durkheim, que foi o que nós vimos na semana passada, na semana anterior, e Karl Marx, que é o próximo aí, são o tripé, eles três são o tripé da sociologia mundial. Importante lembrar para entender o pensamento de Weber. A Alemanha se unifica e se organiza como Estado nacional, mais tardiamente que o conjunto das nações europeias, o que atrasou seu ingresso na corrida industrial e imperialista na segunda metade do século XIX. A Alemanha ela demora a se unificar, né? Tem uns conflitos lá, mas quando eles resolvem isso aí e se unifica, a Alemanha se torna uma grande potência, né? Prova é que nós vimos aí, já perdeu duas guerras mundiais, né, a primeira e a segunda, e hoje é a maior economia da Europa. Né? Se não tivesse acontecido nem a primeira nem a segunda guerra mundial da forma com que ocorreu para a Alemanha, com certeza seria ela e não os Estados Unidos aí a maior potência mundial. Né?
A expansão econômica alemã se dá numa época de capitalismo concorrencial, no qual os países disputam os mercados mundiais, submetendo mais diferentes culturas, o que torna a especificidade das formações sociais uma evidência de um conceito de maior importância. Então, na Alemanha, o pensamento burguês se organiza tardiamente, e quando faz, já no século XIX, é sob influência de correntes filosóficas e da sistematização de outras ciências humanas, como a história e a antropologia. O que é isso aí, pessoal? A burguesia, como nós vimos lá no primeiro ponto, a Alemanha ela demora a se unificar, demora a se industrializar. Então, essa burguesia ela vai se formando aí, já bebendo nas fontes de ciências que já estavam aí trabalhando os efeitos dessas burguesias ali rodeadas, né, na Alemanha, os efeitos delas e as consequências desse imperialismo. Então, não são todos, mas alguns desses que faziam parte dessa vamos dizer, dessa elite, eles vão dizer, epa, o negócio não é bem assim, nós podemos ter um crescimento, mas nós podemos andar ladeado por essas pessoas. Não é porque são pretos, não é porque são amarelos, não é porque são vermelhos, que eles são diferentes de nós. Então, vão se posicionar contra o racismo, vão se posicionar contra essa exploração aí exacerbada. Pena que não eram muitas pessoas, e essas pessoas não tinham tanto poder de mudar a realidade vigente, né? Então, nós vamos aí, esse descompasso com a relação às grandes potências vizinhas fez elevar no país um interesse pela história como ciência da integração, da memória e do nacionalismo. Então, esse vem trazendo aí para as universidades, para as escolas, esse interesse, e isso provoca uma mudança de pensamento na própria população. E um país ele é composto por população. Por tudo isso, o pensamento alemão se volta para a diversidade, enquanto o francês e o inglês para a universalidade, né? Então, nós podemos observar aí que as duas grandes potências na época, a França e o Reino Unido, eles pensavam nessa universalidade, né? Enquanto que os alemães eles respeitavam essa diversidade e favoreciam essa diversidade. Então, devemos distinguir a preocupação com o estudo da diferença característica de sua formação política e de seu desenvolvimento econômico. Acresce a isso a herança puritana com o apego à interpretação das escrituras e livros sagrados. Então, a isso também nós vamos verificar a religiosidade das pessoas, né? Weber ele era protestante, e isso vai influenciar a sua vida, vai influenciar o seu trabalho, vai influenciar as suas obras também, né? E aí nós vamos ver aí algumas características básicas. Características essas da tipologia aí que vai estar com os estudos de Weber. Uma das diferenças existentes entre o positivismo e o evolucionismo, francês e inglês, né? O evolucionismo inglês, o positivismo francês e o idealismo alemão é a importância que o segundo dá à história. Weber é defensor do idealismo. Então, nós vemos aí correntes filosóficas em que vai diferenciar a identidade do cidadão. Weber conseguiu desenvolver a perspectiva histórica e sociológica e tornou-se o sistematizador da sociologia na Alemanha. Para Weber, a pesquisa histórica é essencial para a compreensão das sociedades. O conhecimento vem da experiência, a vivência histórica. O papel do sociólogo não é entender ou estabelecer uma relação da causa e efeito, mas
nas exatas e sim compreender. O que Weber vai trazer aí, pessoal, é exatamente o que nós vamos ver aqui, que ele vai trazer da seguinte forma: a ação social, a história, vamos ver na história o que foi que deu de errado e vamos mudar isso. Nós temos essa condição, essa competência. E aí, como estudioso dessas sociedades, ele não analisava as particularidades individuais, não. Ele se debruçava nas características estruturais, sociais e as suas formas específicas. Para ele, a ciência histórica era essencial para a compreensão da diversidade. Então, não adianta você só ver o homem, não adianta você só buscar os efeitos, mas e as causas, e as consequências? E as consequências disso aí? Você está fazendo uma coisa que já foi feita na história, então vamos ver na história as consequências que houveram para não repetir os mesmos erros. Então, ele era esse defensor, essa visão dele, ele vai se destacar aí como um observador, sempre tendo uma visão dos fenômenos sociais, mas uma visão parcial e não intervindo nessa ação da sociedade. Porque para a sociologia, o estudioso ele não pode ser participante do fenômeno social, ele tem que estar à parte só analisando e não interferir. E aí, segundo ele, o principal objeto de investigação da sociologia era a ação social, representada por toda a ação individual, dotada de sentido, ou seja, por qualquer ato praticado por uma pessoa que seja ou que se orienta pela ação social das outras, certo? Uma definição para isso tudo seria apenas um indivíduo que estabelece essa ação e resulta em efeitos solidários a todos. Então, Weber ele traz esse papel do sociólogo aí como um mediador para entender e estabelecer essa relação aí com a história, trazendo essa compreensão para as sociedades. Então, para ele, a história não somente como uma contação de histórias, mas como uma pesquisa na ciência histórica para entender a realidade social e mudar essa perspectiva, não cometendo os mesmos erros que foram cometidos outrora na história passada, certo? E aí, essa sociologia compreensiva, né, a realidade social não é única como no positivismo. No positivismo é aquilo e acabou, então não é única não. Você pode ter essa, pode ter outra. A realidade social ela é mutante, ela é mutável e ela é diversa. Então, devemos ter uma perspectiva histórica das sociedades a serem analisadas. Cada sociedade é particular, a sociedade daqui é diferente da sociedade dali, de lá. Então, cada sociedade deve ter a sua forma de a sua forma de ser analisada diversificada, deve ser analisada aí o fator histórico daquela sociedade, certo? Porque todas as sociedades elas surgem, crescem e se desenvolvem de forma diferente na história. Então devemos compreender o que é valioso aos integrantes da sociedade cultural. Por exemplo, os índios não era valioso o ouro, não era. Era valioso outras coisas. Já para os europeus, o ouro era valioso. Então, o fator cultural aí, nós devemos entender o que é valioso, o que é dado valor na cultura. Né? Eu falei do ouro aí, do metal, mas na sociologia nós vamos nos referir à cultura. Né? O que é valioso na sua cultura? O velório, como é dado valor na sociedade? Existem algumas sociedades que os defuntos
eles são sepultados fora da cidade. Tem outros que são dentro da cidade, dentro das propriedades, dentro das residências, né? Vai ter um dia para celebrar aquele dia, e naquele dia, como que para algumas sociedades, é como se a pessoa, aquele ente querido, viesse visitar os vivos. Então cada cultura vai trabalhar isso aí de sua forma, né? Então nós devemos compreender isso aí e estudar de forma individual. A objetividade é impossível nas ciências sociais. Não existe essa objetividade, né? Não é impossível você ter essa aplicação objetiva. É isso e não. A subjetividade é que é permitida nas ciências sociais. Não tem como ser objetivo, exato, certo? Então, na ação social aí, o objeto de estudo aí é a conduta humana. Pública ou não, o homem dá sentido à ação social, estabelece conexão entre o motivo da ação e os seus efeitos. E é uma ação com sentido, como eu já falei. O sociólogo deve compreender o sentido que um sujeito atribui a uma ação ou seu significado social, né? O motivo seria essa ação. Segundo Weber, cada indivíduo age levado por quatro motivos, que resultam na influência da tradição, dos interesses nacionais e da emotividade, certo? E aí nós temos os tipos puros de ação social. Quais são os tipos puros? A ação tradicional, motivada por costumes ou hábito, arraigado, ou seja, interior, né? Existe e não é contestada, pai sobre o filho, autoridade, né? Então, no segundo aí nós temos a ação afetiva ou emocional, motivada por sentimentos momentâneos. E essa ação momentânea pode ser uma ação entre amigos, né? Uma afetividade que exista. A ação racional, né? Relacionada a valores, se estabelece a partir de um valor atribuído, né? Então nós vamos ter essa ação racional. Aí nós temos uma relação de trabalho, por exemplo, que há um valor atribuído, né? E outras relações que possuem valores atribuídos também tem, né? E a ação racional afins se estabelece a partir de um fim, ou seja, uma meta a ser alcançada. Então você elabora uma meta, um objetivo, e essa ação aí ela vai ter uma ação que pode ser uma combinação de atos voltadas ao exemplo, por exemplo, e aí vai constituir essa ação racional, tá ok? E aí nós temos os líderes, a ação carismática. O líder possui um magnetismo sobre os liderados, né? Exemplo, César e Napoleão, eles vão ter essa ação aí, uma atrativa. Muitos vão ter uma ação de afetividade também. A ação racional se estabelece a partir de um acordo entre chefe e funcionário, né? A ação carismática ela vai ter essa afetividade, esse magnetismo, né? Já a ação racional, ela se estabelece muitas das vezes pela necessidade. E a ética protestante e o espírito do capitalismo. A ética protestante, foi o livro dele, né? É o espírito, e o espírito do capitalismo é o trabalho mais conhecido de Weber. Relaciona o papel do protestantismo na formação do comportamento típico do capitalismo ocidental moderno. Nessa obra aí, ele vai, aí é uma música, né, o Positivismo, de Noel Rosa, um compositor brasileiro. Nessa obra aí, Weber ele vai mostrar como a formação
religiosa, ela contribui de forma muito boa para o desenvolvimento protestante, com o respeito, a ética, a submissão, a liderança. Então, ele vai trazer isso aí, certo? E aí nós temos essa música aí, o positivismo de Noel Rosa. Na verdade, meu amor no poço, Pilatos lá na Bíblia, quem nos diz e também faleceu por seu pescoço o autor da guilhotina de Paris. Ele vai trazer aí uma música muito boa. Eu não sou fã dele não, mas essa música ela é bem interessante, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu não vou ler essa música, mas se vocês tiverem interesse, vocês procuram lá. Tem no YouTube Positivismo de Noel Rosa, porque eu cantando sou um desastre. Eu não vou me atrever a cantar. Tá ok, meus queridos? Então fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.